Eu não quero assustar ninguém. Eu vou contar tudo que sei sobre o Jason. O corpo dele nunca foi encontrado depois que se afogou no lago. Se vocês falarem com o pessoal mais velho da cidade, eles vão dizer que ainda está lá. Saudações, diletantes. Então, antes de mais nada, eu preciso dizer que esse podcast vai ser assim. Obviamente, se você está nesse podcast, ou você conhece, ou você ainda vai vir a conhecer a franquia Sexta-feira 13. Então, para quem já conhece, deve se lembrar como era o início dos filmes 4 e 5, né? Que no início do filme 5 você ainda tinha uma introdução que era basicamente o restinho ali, a continuação direta do filme 4, só que depois o resto do filme basicamente vai seguir por outro caminho, vai ser outra coisa. E principalmente a gente vê isso muito mais no próprio filme 4, que o início tem toda aquela introdução, que inclusive é até um pouco maior do que uma introdução, né? Um primeiro ato que é a continuação direta do 3. Eu até falei sobre isso no podcast passado, que era o podcast número 4 e contemplava exatamente as partes 4 de várias franquias slashers, né? O episódio 4 de várias franquias, incluso a Sexta-feira 13, que eu só dei uma pequena pincelada exatamente porque eu queria deixar a parte dela para me aprofundar aqui, porque eu já vou falar do Fanboy 13. Só que quem não quiser escutar sobre Sexta-feira 13, se contentou só com a pinceladinha que eu dei no podcast passado e tal, pode pular à frente. Pode ir direto para a parte do podcast que fala do Fanboy 13. Eu não ligo, eu não me importo. Contudo, é bem isso que eu pretendo fazer aqui. Que era de fato isso. No filme 4 ele começava com o primeiro ato, que era a sequência direta do 3, e depois ele muda completamente, entram outros personagens, outro ambiente. A única coisa em comum entre os dois atos, entre as duas partes do filme, é o Jason. Porque a segunda parte, o segundo ato, podia muito bem começar a partir dali, que para quem nunca nem tivesse visto as outras sequências, a 1, a 2 e a 3, o filme ia fazer completo sentido. Então aqui, o nosso podcast hoje é basicamente isso. Tem essa primeira parte do podcast que vai falar ainda da franquia Sexta-feira 13, e é uma sequência, o finalzinho que ficou pendente lá do capítulo 4, né, do podcast Diletante Cast 4. E a segunda parte, que também tem a ver, mas ao mesmo tempo você pode começar só por ela também, se preferir, é sobre o filme que está de fato sendo lançado agora, que também faz parte da mesma franquia, mas está sendo lançado agora, ou seja, ou vai ser, né, lançado ainda esse mês, ou seja, é uma segunda parte, tal qual nos filmes a gente tinha aquele segundo ato, né, enfim. No filme, no caso. E eu vou trazer ao longo desse podcast o máximo de informações que eu consegui obter a respeito desse lançamento, a respeito dessa produção que não pode passar em branco, não pode deixar de ser falado, não pode nós, fãs brasileiros de horror e trash, deixarmos de saber que isso está acontecendo, deixarmos de saber que, de alguma maneira, quer seja independente ou não, essa franquia está caminhando, né? Que algo está acontecendo. Eu sei que está todo mundo, ou quase todo mundo, que curte slasher um tanto quanto focado no lançamento de Pânico 5 já há alguns meses, mas, sabe, tem outra grande franquia também se movendo, tanto de Pânico 5 quanto de
de Halloween, né? O Halloween Kills também, que é um lançamento que está cada vez mais próximo, que eu também estou empolgada para ele. Só que antes dele tem outro que, sabe, ninguém tá falando nada, então eu achei que eu deveria de trazer alguma coisa. Tô vendo que talvez outros colegas fãs do gênero ou não tenham descoberto ainda sobre isso ou não estão dando a devida importância para isso, só por ser talvez um filme independente, não sei, que a vibe da galera do YouTube é sempre seguir só as grandes franquias, é só pegar o trem do hype só nas franquias que estão bombando ou que estão sendo mais faladas, mais mencionadas na internet. E essa que eu vou citar aqui em especial, eu creio que ela merece atenção, eu creio que ela merece ser pesquisada, ser mencionada, ter um vídeo sobre em português. Quer se tenha todas as informações necessárias ou não, porque só tem sites em inglês sobre isso, mas eu vou fazer o meu melhor aqui para poder trazer o máximo de informações que eu conseguir juntar sobre esse lançamento, sobre esse filme. Passando agora para o primeiro ato propriamente dito, né, do podcast, vamos prosseguir falando um pouquinho sobre a franquia Sexta-feira 13, né, algumas impressões que eu tenho sobre ela e incluindo impressões que mudaram, né, com o passar do tempo entre o que havia me suscitado antes, coisa de anos atrás, ainda nas primeiras vezes ou na primeira vez que eu assisti, ainda lá na adolescência, e recentemente como eu a vejo, ou como eu vejo certos personagens ou certas coisas que antes me incomodavam e agora meio que eu tenho uma visão diferente, um tanto quanto mais interessante e bem diferente da minha visão de infância sobre isso, né? Bem diferente de quando de fato eram filmes que me assustavam na infância e tal. Aquele final que acaba não sendo final, na verdade, né? Porque a franquia continua depois, praticamente com o dobro de sequências. É claro que eu tô falando de Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final, ou em teoria, que seria o capítulo final, né? E desse eu já falei antes aqui no Diletante Cast, quando eu falei sobre Rua do Medo, parte 2, mas eu não havia reassistido o filme quando eu gravei aquele episódio do podcast. Mas agora eu reassisti e vejo que eu errei lá em algumas coisinhas. Ou melhor, não foram bem erros, mas eu mudei alguns pontos de vista com relação ao filme, porque era um filme que de fato eu havia assistido há muitos anos, ele havia inclusive me gerado um trauma de infância, assim. Esse foi para mim aquele filme que normalmente todo fã de terror ou de slasher costuma ter, que você tem aquele filme que vai ser o teu primeiro trauma e depois dele, ou às vezes mais de um, às vezes podem ser dois também, enfim. Eu tive esse mais um outro, mas esse acabou sendo algo assim que de fato me fez eu por anos não querer saber da franquia Sexta-feira 13. Então normalmente a gente tem aqueles primeiros traumas ou o primeiro trauma para poder depois a gente passar a se acostumar com um estilo de filme à medida que a gente vai crescendo mais um pouco, principalmente quando a gente começa a assistir assim novinha ou novinho. E aquele primeiro, com o tempo, ou a gente se afasta, ou a gente passa a nunca mais querer ver aquilo na vida,
ou vai ser, como no caso o meu segundo, entre aspas, né, que os dois foram mais ou menos na mesma época, mas o segundo trauminha que eu tive foi com A Hora do Pesadelo parte 1 e já aconteceu o oposto, né, que foi aquela franquia que eu já reassisti, já superei mais ou menos assim, menos de um mês depois, e me apaixonei pela franquia, me apaixonei pelos personagens, me apaixonei pelo próprio filme, até pelas próprias cenas que antes haviam me traumatizado, já foram caminhos completamente opostos. Aqui no caso da Sexta-feira 13 não foi bem assim, né? Aqui no caso da Sexta-feira 13, a coisa na época incomodou tanto que eu fiquei muitos e muitos anos até curtindo tudo quanto é tipo de slasher, assim, os slashers mais famosos, como já citados aqui, o Fred, o Michael e o Jason. Eu gostava dele mais ou menos, eu tinha essa coisa de não ter o Jason assim em tão grande consideração quanto outros slashers, até o Chuck também, enfim. É exatamente por causa deste filme. Só que com o passar dos anos, principalmente nos últimos anos, isso foi mudando, isso foi se invertendo, até pela minha curiosidade que foi crescendo com relação à franquia Sexta-feira 13, ao fato de que, poxa, eu adoro slashers, eu gosto tanto de outros slashers, por que só esse? Por que não o Jason? Por que não o Crystal Lake, sabe? Vou voltar lá, sabe? Vou voltar à franquia e vou começar tudo de novo. Poxa, se o Jason chega a rivalizar com o Fred, sabe? A gente tem Fred versus Jason, que enfim, os dois chegam a ser os dois vilões assim de filmes slashers mais icônicos, apesar de que faria muito mais sentido que o Jason rivalizasse com o Michael, já que as duas franquias, Halloween e Sexta-feira 13, têm aquela relação mais próxima, e não apenas próxima, mas aquela coisa de uma copiar a outra, uma nasceu baseada na outra, depois a outra veio e copiou, enfim, fazia do ponto de vista assim de quem se aprofunda mais na coisa, faria muito mais sentido de ser Michael versus Jason do que Fred versus Jason. Mas por que o Fred versus Jason? Porque ambos se tornaram os dois vilões assim mais icônicos e tal. É claro que eu sempre fui Team Fred e continuo sendo Team Fred, se for o caso de juntar os dois. Mas depois dessa minha retomada, digamos assim, nos últimos anos, depois de adulta, eu voltar a Crystal Lake, eu voltar a rever a franquia Sexta-feira 13, já com uma outra cabeça, já distante lá dos meus anos de infante, dos meus anos de adolescente, quando ela me assustava tanto, sabe, já me deu uma outra roupagem, já me deu uma outra perspectiva mesmo da coisa. E, contudo, entretanto, esse parte 4 em especial havia sido uma das sequências às quais, mesmo eu retomando, mesmo eu voltando anos depois, eu não havia ousado reassistir, digamos assim. Mas, recentemente eu fiz isso. E eu pude ver que não só essa questão do trauma obviamente se desfez, né? Obviamente a visão, a perspectiva agora foi outra, mas também a minha visão e a minha perspectiva sobre os próprios personagens, sobre o próprio Jason em si, a questão dele não saber o que ele está fazendo na maior parte do tempo, até sabe, não dizer que ele é burro, mas dizer que, sabe, acaba que ele é um assassino não por questão necessariamente de maldade, mas por questão de que ele é só uma máquina de matar e pronto. É como se ele fosse uma força da natureza ou algo parecido, ou seja, muito semelhante ao Michael, muito semelhante, muito mais semelhante ao Michael do que ao Fred.
E, em especial nesse parte 4, inclusive o próprio fato do Jason ser morto por um menino, né? Do Jason ser assassinado por uma criança, ou seja, o único cara que consegue pará-lo, que consegue dar um fim nessa máquina de matar, acaba sendo um garoto, já mostra que mentalmente é como se fosse isso eu mantenho do que eu havia falado, algo parecido no outro podcast, que era como se naquele momento aquele garoto fosse de fato um espelho pro Jason, não só por ele se colocar como um espelho, de fato ele engana o Jason assim, mas o próprio Jason é mentalmente uma criança, o próprio Jason é mentalmente um garoto também. Talvez até matar para ele seja algo como uma brincadeira, enfim, tem aquela coisa dele que já foi copiada também de Psicose, dele estar sempre escutando a voz da mãe, de até alguns sons que a gente escuta ao longo do filme pensando que é trilha sonora, na verdade é a mente do Jason, né? Como ele está escutando ali a voz da mãe, kill, mandando ele matar, enfim. Então tem toda essa coisa dele ser basicamente vamos dizer assim, mentalmente afetado, ou mentalmente ele não teria, por exemplo, o sarcasmo ou a consciência do que está fazendo de um Fred ou de um Chuck. Então, uma dessas perspectivas que eu mudei com relação ao Sexta-feira 13, parte 4, além de o próprio Jason, foi a minha própria visão do próprio Tony Jarvis, né? Que sim, eu continuo achando que a cena em que ele mata o Jason sendo ainda um garoto é uma das cenas mais fortes da história dos slashers, com certeza, eu ainda mantenho isso, apesar de agora ela não ser mais tão insuportável para mim como foi quando eu mesma era uma garota. Hoje em dia eu penso que talvez seja porque eu me identificava com ele, né? Eu tinha mais ou menos a mesma idade quando eu assisti o filme, portanto eu tinha a noção a minha lembrança era que ele fosse mais novo, coisa de uns 10 anos, e não, na verdade ele tem 12, isso também foi uma das conclusões às quais eu relembrei, né, eu cheguei nessa reassistida do filme. E essa sequência acaba tendo um diferencial que muda o rumo da franquia. Não é por essa questão somente de é onde o Jason morre, e a partir daí até para ele voltar vão ter mudanças de rumo de roteiro. Quando finalmente ele volta, que é só no 6, ele já não é mais humano, ele já é um zumbi. O 5 tem toda aquela questão de se ele voltou, se ele não voltou, e spoiler para quem ainda não viu, acredito que todo mundo que está ouvindo esse podcast já tenha visto, mas por fim não era o Jason, né? Por fim era um assassino impostor no parte 5, e inclusive a tal cena em que o Tony Jarvis mata o Jason com o próprio facão do assassino, era para ele tomar o posto do Jason, era para a partir dali ele passar a ser o assassino, independente da história continuar ou não. O gancho que a história dá assim no final é esse, que aquele comportamento agressivo dele possa ser um indício de que até o próprio olhar dele, porque é mais uma coisa que eu mantenho do que eu havia falado antes, que o olhar daquele garoto realmente incomodava, ou era uma interpretação muito, enfim, eu não posso falar essa palavra com F aqui no YouTube mais, né? Mas ou era uma interpretação muito assim, muito boa do Corey Feldman em ter aquele olhar ali, ou não sei se aquele olhar já era dele mesmo e por isso ele foi escolhido para o papel, enfim, mas o olhar do Tony Jarvis era de fato uma coisa forte também, não só a cena em si, não só a brutalidade do ato, mas o próprio olhar dele, os próprios gritos, a voz e tal.
Eu fiz questão, inclusive, de quando eu reassisti, eu reassisti com áudio original, porque a minha lembrança que eu tinha era dublado, né? Na época, na TV aberta, a gente não tinha acesso ao áudio original, e dessa vez eu fiz questão, inclusive, de pegá-lo assim para poder fazer essa avaliação. Então, tem todos esses elementos, e a mudança de rumo da franquia seria esse, de através desses elementos deixar claro que, sabe, nós temos a partir daqui um novo assassino, nós temos a partir daqui um novo psicopata, ou seja lá como os roteiristas estavam encarando o Jason para espelhá-lo ao Tommy Jarvis. E isso derruba uma dicotomia que eu havia feito com relação ao Tommy na última vez que eu falei sobre esse filme aqui no canal, no podcast do Rua do Medo Parte 2, como eu já mencionei. Que até então eu achava que ele era um menino muito angelical, que vai ser transformado em demônio só no final, que havia essa dicotomia ali. Em parte ela existe, em parte ele é sim um menino muito mimado pela mãe, super protegido pela irmã. Porém, antes ainda de chegar no final, antes ainda da parte mais brutal e tal, já há coisas no comportamento dele, já há coisas no roteiro que tanto podem aparentar simplesmente uma criança normal, um garoto normal de 12 anos, até mesmo interesse pela sexualidade, com algumas tendências ainda um pouco infantis, que normalmente as crianças dessa idade, por mais que os pais neguem, costumam ter, até mesmo o próprio interesse dele por máscaras de terror, a capacidade de construí-las como se ele fosse um profissional e tal. Então, talvez também o que tenha me aliviado com relação a traumas de infância com esse filme foi eu saber que o ator foi premiado por conta da sua interpretação em filmes de terror, por conta desse personagem, por conta dessa interpretação, enfim. Isso também talvez tenha suavizado muito aquela questão que eu citei lá no outro podcast com relação de eu me preocupar do que havia tido nos bastidores para aquela criança chegar àquela cena, para aquela criança passar por aquilo, ainda que fosse ficção. Contudo, voltando de fato ao filme em si, hoje em dia, com a minha mentalidade de agora, de alguém que reassistiu a franquia anos depois e já amando o gênero e já na idade adulta, eu sinto falta de realmente o Tommy Jarvis não ter seguido como o assassino de Sexta-feira 13 a partir daí, se fossem continuar a franquia depois do capítulo final, né? Que ele acabou não sendo o assassino no 5, um grande spoiler para quem ainda não assistiu, porque de fato ele fica ali, claro, um outro ator já interpretando ele já adulto, por mais que o ator original, ainda criança, aparece na primeira cena do filme, mas no foco daquele roteiro, até por questões do ator mesmo, que aconteceram em bastidores, que aqui agora no presente momento não são tão relevantes, mas houve essa questão dentro dessa franquia. Acabou se fazendo o roteiro da parte 5 de uma outra maneira, que não era necessariamente o que seria feito a princípio, e esse plano do Tommy Jarvis ser assassino acabou caindo por terra, acabou não sendo assim. Aí ressuscitaram o Jason lá na parte 6, ele se tornou somente o principal antagonista do Jason, algo que eu havia criticado também no último podcast. Eu havia dito que eu preferia que houvesse um reboot à la Halloween, que se matasse a história ali no capítulo final e se retomasse um soft reboot da franquia em tempos atuais, já com o próprio Feldman representando o Tommy Jarvis adulto, com aqueles trejeitos, aquele olhar que o Tommy Jarvis criança tinha. Enfim, que seria
a construção de personagem de um assassino, de um psicopata perfeito, um enredo de terror perfeito, né? O ator ao qual estou me referindo é aquele mesmo dos Goonies e de Lost Boys, para quem talvez não lembre desse nome, né? Para quem não saiba quem foi esse ator mirim. Porém, contudo, entretanto, inclusive, para quem não conseguia antes nem sequer assistir essa sequência até o final, né? Para quem não conseguia terminar esse filme, digamos assim, quando tentava assisti-lo, agora eu já inclusive zoo com algumas cenas que, na boa, só depois dessa virada, digamos assim, de perspectiva da minha parte, é que eu comecei a perceber o quão engraçadas elas são. Como, por exemplo, aquela cena em que já morreu praticamente quase todo mundo, né? Que o Jason tá ali perseguindo a Trish e o Tony. Aí tá os dois pregando tábuas naquela janela de vidro imensa. Aí tu olha para aquilo assim, tu já diz: caramba, para que vai dar ruim, para que não vai dar certo, para que é só quebrar isso. Aí, ou seja, quando de fato um segundo depois isso acontece, né? Que inclusive, ao meu ver, é a cena mais engraçada desse filme, que o Jason simplesmente não só quebra a janela, como além de quebrar a janela, ele ainda abraça o Tommy e tenta puxar pra fora. E na boa, tá tudo bem que a criança tá ali gritando, se debatendo, mas não tem como não achar aquela cena engraçada, não tem como não zoar com aquela cena, não tem como. Porque, porra, desde que a Trish tá tapando aquelas malditas janelas com aquelas tábuas, tu já sabe que não vai dar certo, tu já sabe que alguma droga vai acontecer ali, de fato acontece. Então, indo para a segunda parte do podcast, nós temos uma novidade recente, que inclusive eu descobri depois de eu rever a franquia, eu a descobri bem recentemente, sobre um novo filme da franquia Sexta-feira 13, que é o Fanboy 13, né? Que literalmente é o 13º Fanboy em inglês. Não vou falar a pronúncia do nome em inglês, porque o meu inglês é uma negação, mas se vocês colocarem Fanboy 13 no Google vai aparecer. E eu tô chamando de Fanboy 13 porque ainda não tem uma tradução oficial em português, e eu creio que a melhor maneira de chamar é a maneira como as hashtags do filme estão sendo colocadas, é Fanboy 13. Que é um fanfilme, e eu creio, apesar de para isso eu usar como base o Instituto de Achismo Diletante, porque infelizmente as informações sobre esse filme, apesar de ele já estar bem próximo do lançamento, que vai ser no dia 22 de outubro agora, as informações sobre ele na internet ainda são um tanto quanto escassas, principalmente com relação aos bastidores, mas o que se sabe até o momento é que eles reuniram, eles não, né? Porque tem um estúdio por detrás desse filme que é nada menos do que o Voorhees Studios. Sim, a Voorhees Filmes, essa empresa existe. E eu creio que eles estejam, ela, né? Porque é uma diretora, é a Deborah Voorhees, é assim que ela se apresenta, que ela está se colocando como a diretora desse filme. Ela ela o coloca como um fã-filme. Eu creio que isso seja por conta das questões de direitos autorais, que, como eu falei, é direto do Instituto de Achismo Diletante, mas eu acho que eu tenho base para dizer isso pelo que eu sei da franquia até aqui, que a franquia vem enfrentando há anos uma questão de direitos autorais, que eu não vou me aprofundar muito aqui também, porque é um assunto meio chato, mas tem duas pessoas basicamente disputando, uma o direito do personagem, a outra o direito da franquia. Então, sabe, nunca mais houve um Sexta-feira 13 oficial de 2009, depois daquela negação que foi aquele reboot, aquele remake, seja o que for aquilo. Não houve outra Sexta-feira 13 mais até aqui, exatamente por conta dessa questão.
Aí a Débora, já ia falar Débora Jarvis, enfim, a Débora Vorres faz esse filme agora, que já estava em produção quando eu disse lá no podcast que eu já me referi que eu sonhava com isso, sabe? Que algum dia a gente pudesse ver o mesmo ator do Tommy Jarvis adulto dentro de um filme da franquia novamente, e exatamente é o que está acontecendo agora. A Débora Voz não sequer chamou só o Corey Feldman, ela chamou também o Tom Matthews, que é o Tommy Jarvis favorito da maioria dos fãs, que vários atores interpretaram esse personagem ao longo da franquia. Os mais marcantes, obviamente, foram o Matthews e o Feldman. O Feldman no Tommy Jarvis criança, que depois ele nunca mais voltou à franquia. Claro, foi alçar outros voos para participar de outras coisas que fizeram muito melhor para a carreira dele do que a Sexta-feira 13. Mas o Tom Matthews, em contrapartida, que entrou no Sexta-feira 13 parte 6, já com o Tommy Jarvis adulto também, ele se tornou o Tommy Jarvis favorito da galera que curte Sexta-feira 13. E ele também está nesse filme, ele também está no Fanboy 13. E além deles, fora outros atores e atrizes. E a Débora Vorres vai fazer o lançamento desse filme na nova divisão da BMG Global, no dia 22 de outubro, até o que se sabe no momento vai ser em VOD. E quer dizer, falta menos de um mês, né? E a Débora Vorres é mais conhecida pelo papel que ela desempenhou no Sexta-feira 13, Um Novo Começo. E além dela, ela traz vários outros ex-companheiros de franquia, não necessariamente do mesmo filme, mas, como eu já falei, os dois Tom Jarvis principais, o Feldman e o Matthews. E tem também, entre eles, o Kenny Huder e o C.J. Graham, né? Que são considerados assim os melhores representantes do Jason, né? Os melhores homens por detrás da máscara do Jason. Os atores que o melhor interpretaram esse personagem, né? Enfim. Apesar de que eu acho que não necessariamente o Jason em si vai aparecer nesse filme, pelo menos não assim como se fosse dentro do próprio universo de Sexta-feira 13, já que o filme emprega até um pouco de metalinguagem, né? Ele se passa dentro como se fosse o nosso universo real, com os atores que interpretaram Sexta-feira 13. Então, os atores estão interpretando eles mesmos dentro desse filme, pelo que eu pude entender, tanto da sinopse quanto do trailer. Então, sabe, as coisas não estão acontecendo em Crystal Lake, e é possível, é bem provável que Crystal Lake não exista nesse universo enquanto um lugar real, né? É como se esse universo desse filme fosse nossa vida real. Mais ou menos bem semelhante ao que o Wes Craven fez lá no Novo Pesadelo, né? Que ele pega alguns atores que participaram do filme original da Hora do Pesadelo e os coloca, né? Interpretando eles mesmos ali dentro do roteiro, dentro do filme. Eu creio, pelo que eu tô vendo, que o Fanboy 13 aqui, ou o 13º Fanboy, que a gente ainda não tem um nome oficial em português, vai seguir mais ou menos dentro desse mesmo esquema, dentro desse mesmo estilo de roteiro, digamos assim. É claro que é um filme completamente independente, eu não estou dizendo que uma franquia copiou a ideia da outra. Ainda não assisti o filme para poder afirmar isso. Ninguém, na verdade, assistiu o filme ainda para poder afirmar isso. Contudo, só para vocês terem uma ideia do que eu estou entendendo que vai ser esse roteiro, qual universo que essa história vai se passar, apesar da gente ter
dois Jasons e dois Tommys Jarvis, basicamente, nesse filme, os atores que os interpretaram, mas não necessariamente eles vão estar sendo os seus personagens ali, né? Na verdade, eles vão estar interpretando eles mesmos dentro do filme e não dentro do universo de Crystal Lake, digamos assim. Tem também a Jill Wallace, que ela não foi exatamente da franquia Sexta-feira 13, mas ela ficou famosa por aparecer em outros filmes de terror, como O Cujo, do Stephen King, O Grito de Horror, e vários outros nomes do próprio elenco das sequências de Sexta-feira 13, que, enfim, uma pessoa que consegue reunir assim mais de 9, eu creio que a conta deva ser quase isso, uns 8 ou 9 nomes, que cada um já seguiram as suas carreiras diferentes e, sabe, décadas depois que todos participaram, ou quase todos, que a gente já sabe que tem uma que não, mas que quase todos participaram de uma mesma franquia de horror há mais de 20 anos atrás, sabe? Isso não é um projeto pequeno, por mais que não tenha, assim, nenhuma grande... nenhuma grande empresa de entretenimento, assim, digamos, mais renomada por detrás, mas com certeza eu realmente não sei se chamar esse filme de filme independente ou de fanfilme é de fato o que ele é, porque pode até ser um filme independente, mas eu creio que a produção dele, obviamente, com tudo isso, eu espero, né, pelo trailer, aparentemente dá para se acreditar que a produção dele está muito boa. Com todos esses nomes, pelo menos 2 deles e até mais de que isso, a gente já sabe que são ótimos atores. Então, sim, eu estou bem empolgada para ver o resultado disso. Eu estou bem empolgada para ver quem vai ser o novo assassino, porque, poxa, em especial, ela tem 2 Tommys Jarvis nesse filme, sabe? E pela sinopse... depois eu vou falar um pouco mais sobre ela, estou me atendo um pouco mais à parte técnica agora. Pela sinopse, ela deixa assim, talvez no ar, que um deles mesmo, dos atores, que ao mesmo tempo são alvo e ao mesmo tempo ninguém sabe quem é o assassino. Então é óbvio que pelo menos eu, né, e outras pessoas, talvez nós vamos pensar que, normalmente em histórias de mistério, assim, que não deixa de ser também um filme de suspense, além de ser terror, seguindo inclusive as origens lá do Sexta-feira 13, né? Porque lá nas origens do Sexta-feira 13, parte 1, ele era assim, ele era baseado nos giallos, no estilo giallo italiano, exatamente porque você não sabia quem estava matando, você não sabia quem era o assassino. Poderia ser inclusive um dos próprios monitores, poderia ser uma das pessoas que estava ali envolvida no acampamento e tal, e agora é algo bem parecido com isso, porque você tem os atores da franquia dentro do filme como alvos, possíveis alvos do assassino, que basicamente o roteiro é esse, um fã fanático pelo Jason, fanático pela Sexta-feira 13, começa a matar estrelas do filme, começa a matar atores e atrizes que estrelaram no filme. Então, sabe, fica subentendido que qualquer um, literalmente qualquer um, pode ser o assassino. Então, poxa, essa mulher tem 2 Tommys Jarvis no mesmo filme.
seja no caso do Tom Matthews, que estrelou o personagem adulto, inclusive o nome dele é Tom Matthews, acaba que o apelido dele seria Tommy na vida real também, é interessante observar isso, inclusive ele já participou de um fanfilme no YouTube, ele já fez o Tommy Jarvis mais recentemente, nos últimos anos, dentro de um dos fanfilmes, dos vários que há no YouTube sobre Sexta-feira 13, ou seja, no caso do Tommy Jarvis, menino, né, do Tommy Jarvis aos 12 anos, que foi interpretado pelo Corey Feldman, mas poxa, a gente tem dois Tommy Jarvis no mesmo filme, em uma franquia onde esse personagem é sabido que ele deveria de ser o novo assassino da franquia no lugar do Jason. Por mais que possa parecer algo óbvio, e eu torço sim que esse roteiro faça isso, mas que ao mesmo tempo, sei lá, ela no caso, que ao mesmo tempo ela saiba conduzir esse roteiro de uma maneira a desviar a suspeita deles, mas no final ser um dos dois, ainda que, sei lá, todo o caminho que ela faça até isso, faça a gente desconfiar de outras pessoas. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, dessa brincadeira, sabe, de a gente pensar que vai ser uma coisa diferente, da gente pensar que realmente ela vai por outro caminho, que ela não vai pegar essa opção exatamente por ser algo óbvio, por ser algo que os fãs já poderiam esperar, ou algo que a franquia já faria antes, e depois no final, quando a gente tá lá crente que é outra coisa, ou crente que é outra pessoa, que o assassino não tem nada a ver com eles, aí sim, ser um deles. De preferência o primeiro Tommy Jarvis, como eu já havia dito antes, que, sabe, eu sempre quis ver aquele garoto, depois de adulto, de fato cumprindo o destino que seria dele, de fato cumprindo o destino que seria do personagem dele. Tal qual, inclusive, a minha expectativa, antes de eu saber que esse filme existia, era essa, de que alguém solucionasse esses problemas de direito autoral que a franquia Sexta-feira 13 tem já há anos, e se fizesse um soft reboot tal qual o Halloween de 2018, tal qual puxando aquela participação da Laurie Strode e recontando a história a partir do filme 2, como deveria de ser. A minha expectativa era que eles fizessem isso antes de eu saber que esse filme existiria, né? A minha expectativa era que eles também continuassem essa história a partir do 4, sabe? Décadas depois, com o Tommy Jarvis já adulto, mesmo o Tommy Jarvis do 4, né, e tal. Só que ao longo dessas semanas, desse tempo que eu reassisti a franquia, realmente eu reconheço que há sequências ali que, do mesmo jeito que eu lamentei, apesar de eu ter gostado muito do Halloween de 2018, eu lamentei um pouco que o H20 saiu do canon da franquia, né, que o H20 era um dos meus favoritos nas sequências. O 4 também, apesar de alguns furos de roteiro, tem seu charme, como eu já devo tê-lo mencionado aqui. Contudo, na Sexta-feira 13 também teve sequências que foram horríveis, que realmente podiam ser sem problema nenhum ali jogadas para debaixo do tapete, como se nunca tivessem existido, tiveram. Mas teve o 6, que realmente é um ótimo filme, que realmente, sabe, dosa humor negro e um roteiro slasher assim na medida certa. O próprio Tommy Jarvis no 6 também, o Tom Matthews manda muito bem, sabe? O personagem tá muito bem colocado ali. Inclusive o próprio Jason tá muito bem colocado ali também, né? Que é quando Jason volta como zumbi pela primeira vez. O filme 5, apesar de um ou outro personagem talvez indigesto, mas é um filme divertido, é um filme também, um bom entretenimento, apesar de não ter seguido necessariamente a linha de roteiro que a princípio ele se pretendia. O 7, apesar de ser um dos poucos da franquia em que o Tom Jarvis não é o
o antagonista do Jason, eles introduzem ali aquela menina paranormal, ala Carrie a Estranha, para enfrentar o Jason e tal, e sabe, também é um ótimo filme, também acabou se tornando um dos meus favoritos na franquia. Então sim, a gente tem alguns filmes depois do 4 que valem a pena existir. Mas depois que eu fiquei sabendo do Fanboy 13, depois que eu fiquei sabendo de dois atores que interpretaram o Tommy Jarvis dentro de um filme de Sexta-feira 13 de novo, sabe, independente deles seguirem a história canônica ou não, deles criarem a sua própria história, seu próprio roteiro, eu acho que só isso, não só a mim, mas eu creio que a muitos fãs da franquia, até fãs que são fãs há mais tempo do que eu, acho que isso já me deixa feliz pra caramba, sabe? Inclusive, obviamente, claro, eu vou ficar mais feliz ainda se eu acertar o meu palpite de um dos Tommy Jarvis, por fim, acabar se revelando o assassino no Fanboy 13. Dele acabar sendo o tal fanboy stalker que tá matando todo mundo. O que, acontecendo ou não, eu creio que eu vou ficar feliz de um jeito ou de outro, sabe? Eu ficaria mais feliz se eu acertar o palpite, mas tanto faz eu acertar ou não, eu acho que só da gente estar tendo um novo filme de Sexta-feira 13, com uma produção, eu não sei se a palavra monstruosa seria boa para se usar aqui, mas por falta de palavra melhor, sabe, uma produção monstruosa para um filme independente, com tantos nomes, tantos artistas que já estiveram envolvidos na franquia anteriormente, tantos inclusive que não só eu, mas outros fãs queriam ver de volta na franquia já tem tempo, tanto que, como eu falei, o Tom Matthews já chegou a interpretar o Tommy Jarvis em um fanfilme. Foi inclusive um grande termômetro para que os fãs se manifestassem a respeito do retorno dele em um filme oficial. Então, sabe, eu creio que a gente só tem a comemorar desse filme existir, ou desse filme estar prestes a existir, né, porque ele ainda está para ser lançado. Por mais que vai ser, ao meu ver, um certo desperdício, dois Tommys e nenhum dos dois está pelo menos envolvido com um assassino ou assassina, que pode ser uma assassina também, já que tem isso também, muita gente esquece que o primeiro Sexta-feira 13 já tínhamos uma mulher slasher, né, que foi a Pamela Voorhees. Muita gente acha, achando mal, né, quem não conhece a franquia direito, que era só o Jason, mas não, o Jason passou a ser a partir do filme 2. Sempre que eu falo de Sexta-feira 13, eu sou até um tanto quanto persistente nesse ponto, que eu gosto de lembrar disso, eu gosto de lembrar da Pamela também. E nada impede, né, que há mulheres dentro desse elenco também, então nada impede que por fim, de repente, uma delas acabe sendo a assassina. Enfim, dependendo de como esse roteiro for feito, também vai ser bem-vinda. Quer seja as minhas previsões pretensiosas se realizando ou não, eu só espero que os outros canais de terror nacionais, muito mais prestigiados do que o meu, inclusive, resolvam se interessar por esse filme, resolvam falar sobre ele, resolvam mostrar para o público, sabe? Mostrar para a galera que curte slashers, para a galera que curte terror, para os fãs saberem que esse filme existe, que essa estreia vai acontecer. Porque uma das coisas assim que mais me deixou até um pouco chateada quando eu fui pesquisar sobre esse filme, quando por um acaso eu descobri a existência dele, aquele tipo de coincidência, aquele tipo de acaso que não é por acaso. E eu tô espantada de que ninguém, pelo menos nenhum dos que eu sigo, e eu acho que ninguém mesmo, porque eu já vasculhei o YouTube atrás disso, não tem nenhum canal em português falando sobre o Fanboy 13. Ou assim eu chamo até o primeiro momento, né? Foi isso, sabe? Foi quando eu vasculhar o YouTube inteiro e eu não encontrar um vídeo em português sobre esse filme, eu não encontrar acho que eu só encontrei um site em português. Eu vou até ver o nome dele aqui para poder indicá-lo.
que foi o Observatório de Cinema, pelo menos até o dia em que este podcast está sendo gravado. Não sei se até esse podcast ser lançado, que ainda vai uns dias até eu conseguir produzi-lo e lançá-lo, não sei se até lá, mas alguém vai se prontificar ou se manifestar de falar alguma coisa sobre esse filme. Fico feliz se isso acontecer. Mas até o presente momento, o dia em que esse podcast está sendo gravado, somente o Observatório de Cinema foi o único o único site aqui no Brasil que falou sobre o Fanboy 13. E há 2 anos atrás, não foi nem uma matéria recente, há 2 anos atrás, que eu acho que foi uma matéria feita pelo Bruno Tomé, e eu acho que foi na primeira vez assim que alguém falou desse filme na internet. Na época eu não sabia ainda, talvez ele tenha trago essa informação em primeira mão, até parabenizo o site se de fato foi isso. Mas sabe, uma reportagem assim muito curta, muito vaga, porque eu imagino que se agora que o filme está há poucas semanas de ser lançado, a gente ainda não tem tantas informações como deveríamos ter, em português praticamente nenhuma. Na época, eu creio que as informações eram menos ainda. Basicamente, era só o nome do filme e o fato que seria uma trama independente inspirada em Sexta-feira 13 e que seria que a Deborah Voorhees estaria escrevendo e dirigindo. Só isso. Porque não tem outro site em português falando sobre isso. Eu sei parcamente inglês, sabe? Eu não vou dizer que eu sou completamente leiga, mas eu não tenho inglês fluente, a minha pronúncia em inglês é péssima. Eu não boio completamente, mas sabe? Eu não sou a pessoa mais fluente em inglês do mundo. Que eu tô tendo que me virar de pesquisar em sites em inglês para trazer informações aqui para falar sobre esse filme, porque eu achei um desaforo passar essa estreia e nenhum canal de terror falar sobre ele, ninguém falar sobre ele. Então eu descobri esse filme mais ou menos há cerca de um mês e fiquei esperando para ver se algum dos outros canais que eu costumo seguir, que eu costumo acompanhar, que inclusive tem até uma lista aqui no meu canal de canais que falam de horror, que eu costumo colocar alguns vídeos assim que me chamam mais a atenção de outros canais. E sabe, nenhum deles sabe sobre o Fanboy 13, ou se sabem, não estão dando bola, não estão falando sobre isso, não se manifestaram. Então, já que ninguém faz, eu tô aqui fazendo. Que nem a galera, que nem eu já falei também em podcasts passados, que nem a galera que, já que ninguém fazia um filme oficial de Sexta-feira 13, a galera, mesmo sem recurso, tava lá fazendo seus fanfilmes para não deixar a franquia morrer. Agora tô eu aqui também, que não tenho tantos recursos assim, apesar de ter esse canal, mas obviamente um canal com 100, 200 mil inscritos tem muito mais recurso do que eu. E eu que tô falando desse filme porque, sabe, alguém tem que falar de Fanboy 13, alguém tem que trazer para os fãs de Sexta-feira 13 que esse filme vai existir, que esse filme vai ser lançado no dia 22 de outubro agora. Aí eu vou deixar para vocês de um desses sites, que foi de um site chamado Joe Blow, um blog de cinema que me parece especializado em filmes de terror também. Uma matéria de 5 dias atrás, 5 dias contando o dia que eu estou gravando o podcast. Eu vou ler o resumo aqui, a sinopse do filme que está descrito aqui nesse site. Segundo o site, tendo sido escrito pela própria Deborah Voorhees e pelo produtor, que é o Joel Paul Heising, e que conta a seguinte história. Quando criança, Kelsey testemunha o assassinato de sua avó, uma atriz de Sexta-feira 13, nas mãos de um fanboy louco. Como adulta, ela descobre que a sua avó não era a única vítima e se vê lutando para salvar a vida da melhor amiga de sua avó, que também foi uma atriz de Sexta-feira 13. E apenas para descobrir que agora
Ela mesma é alvo do assassino. Mas quem é o assassino? Muitos suspeitos, incluindo o homem deitado ao lado dela. Essa então é a sinopse, esse então é o resumo desse filme. Nós ainda não sabemos quem é esse homem, nós ainda não sabemos muito bem quem é a Kelsey, quem vai ser a avó dela, quem vai ser a amiga da avó dela, mas eu não sei vocês, mas quanto a mim, eu tô super ansiosa para chegar o dia 22 de outubro e eu descobrir. Enfim, espero que esse vídeo chegue a mais pessoas, espero também suscitar esse tipo de curiosidade em outras pessoas, porque aqui no Brasil, sabe, tem mais fãs de slashers, tem mais fãs de terror que precisam saber que esse filme está chegando, enfim. E no mais, aí embaixo tem esse botãozinho maravilhoso para se inscrever no canal. E eu deixo a vocês sonhos terríveis e pesadelos inspiradores. Eu sou Fernanda Miranda e essa é a nossa essência diletante. Oh, I'm so sorry you had to die.